sobre percepção musical, sobre afinação. Eu passei a minha vida cantando no meio dos meus irmãos e da família da minha mãe. Em 1990 eu era jornalista em São Paulo. Eu fazia o Jornal do Heródoto Barbeiro, que hoje é o Jornal da Manhã que o Milton Jung faz na CBN. Antigamente a rádio chamava Rádio Excelsior, quem apresentava era o Heródoto Barbeiro. Então eu entrei na rádio, fiz a Universidade de Jornalismo e com 22 anos eu era chefe de redação do Heródoto, eu fazia o Jornal da Manhã. E um dia lá no Morro de São Paulo, lá na Bahia, eu larguei tudo e não queria mais ser jornalista e fiquei pensando o que eu vou fazer da vida, né? E daí liguei para o meu irmão Juca e disse: Juca, vou fazer serenata em São Paulo. Porque a gente fazia lá em Avaré, a gente sabe todo o repertório. O que você acha? Daí o Juca falou: vem para São Paulo e a gente vai ver. Em 1990, no dia 12 de junho, eu coloquei um anúncio na revista Veja São Paulo e foi as 3 primeiras serenatas dos trovadores urbanos. A gente usava a roupa normal, e esse primeiro dia foi engraçado porque deu para a gente entender exatamente o que seria a nossa vida, né? Porque a primeira serenata foi para um delegado no bairro da Turmação, aqui perto. Ele chorou igual um louco, ele ficou emocionadíssimo e tinha uma noite de lua cheia. A segunda serenata foi numa pizzaria express. Então o cara da pizza entrava, saía, então ficou aquela, sabe, meio tumultuado. E o terceiro foi para uma amante. E a amante não me deu ataque de riso porque eu fiquei nervosa. Eu não dei conta porque a mulher saiu na janela e a amante estava escondida atrás do carro. Então eu já me deu uma série de riso. Então assim, desde o começo, desde o primeiro dia, eu entendi que o negócio ia ser emocionante. Né? Hoje, depois de 24 anos, ano que vem a gente vai comemorar 25 anos de carreira, tem uma editora e uma jornalista que toda quarta-feira ela faz sessão comigo, porque vai sair o livro dos trovadores urbanos. Que tem histórias assim absurdas, assim, histórias de... A gente já cantou em cima do muro, em cima do telhado, a gente já pediu namoro dentro do ônibus, em plena Avenida Paulista, e o ônibus inteiro perguntando: você aceita? Namorar com ela, e o cara estava esperando a gente no ponto final. Tem muitas histórias bonitas, histórias de reconciliação. Então, eu digo que o meu trabalho é viver os amores dessa cidade, o afeto do pai, do amigo, do filho, das famílias dessa cidade. A gente está em anos de globalização, mas na verdade a coisa mais importante da vida das pessoas é o afeto, é a família, é o amor. Todo mundo quer se apaixonar, todo mundo... a família é importante na vida da gente, e eu acho que a minha empresa deu certo principalmente por isso, porque a gente mexe com um diamante que é o afeto, que é um patrimônio que a vida oferece pra gente. Aqui em 1991 a gente nem tinha figurino, nada, e começamos com as serenatas. Em 1992 a gente começou a sair muito imprensa, e essa foi uma serenata na época para a prefeita Luiz Erundina. A imprensa ajudou muito a trajetória dos trovadores urbanos, né? Aqui é uma matéria seu na revista Playboy. Na época a serenata custava 10 mil cruzeiros. Aqui é a primeira matéria que saiu no Modo de Vida do Jornal da Tarde. Então, assim, nasceu essa empresa, eu meio na loucura, assim, na intuição. Não tinha nenhuma formação para ser empresária, nenhuma. Eu era jornalista, era uma criativa, na verdade, tinha ideias criativas, e no começo eu tive muita dificuldade por ser tão criativa. As pessoas me olhavam assim com uma certa desconfiança, assim, sabe? Tipo, será que vai dar certo isso? Será que... né? Então eu passei anos, pelo menos 3 a 4 anos, visitando as empresas, falando do grupo, e com muita dificuldade, com toda a dificuldade do começo, né, de qualquer começo.
Quando nós fomos no Jô Soares, foi assim, a grande virada dos trovadores, porque nessa época o Jô começava às 11h30 no SBT, e depois do Jô, aliás, quando eu fui no Jô, eu imaginava coisas que eu ia passar, mas muitas dessas coisas eu não tinha passado. Só que como o Jô me convidou para sentar do lado dele da entrevista, então um monte de coisa eu tive que inventar. Né? Ele perguntou, quantas serenatas você faz por mês? Eu logo meti um 30, né? 30. Eu vou falar para ele, eu faço 10 serenatas por mês. E aonde você já fez serenata? Então, a criativa, nossa, foi uma entrevista engraçadíssima. No dia seguinte, eu estava fazendo 30 trabalhos, porque o programa realmente tinha uma força tão grande. E uma outra coisa muito importante, esse cara, vocês são muito jovens, mas esse cara aqui no meio é o maior seresteiro que o Brasil já teve, é o caboclinho querido, é o Silvio Caldas. Em 1992, eu fui até Atibaia, na casa do Silvio, e para convidar o Silvio para participar de um projeto no Sesc Pompeia com a gente. Era um projeto que tinha novos artistas e artistas consagrados. Então, a partir daí, a gente ficou 5 anos